que aconteceu? Aconteceu que o Cláudio Castro começou a fazer acenos ao governo Lula. Cláudio Castro se encontrou com o Lula 2 vezes em janeiro, e o Cláudio Castro teve uma reunião com o Flávio Dino em que disse que aceitaria não a federalização, mas uma coisa que é praticamente a mesma coisa, aceitaria que a Polícia Federal ajudasse a investigar o caso Marielle. Que é um desastre para o Bolsonaro. Eu expliquei aqui algumas vezes por quê, e mais pra frente no vídeo explico novamente. Ok, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro começou a se irritar com isso. E aí, olha, a gente tem muita sorte que esse pessoal é burro, mas como a gente tem sorte? O Cláudio Castro também começou a externar a algumas pessoas que ele tem o plano de ser presidente em 2026. Ou, se der tudo errado, de ser senador. Ele está no 2º mandato, então ele não pode concorrer à reeleição novamente. Então, ou presidente ou senador. O que irritou muito o Bolsonaro. É o que aconteceu. Teve a eleição para presidente da Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é onde o Flávio Bolsonaro trabalhou por muitos anos e fez rachadinha por muitos anos, inclusive. O Cláudio Castro colocou um candidato que desagradou a base bolsonarista. Um candidato, eu pesquisei bem sobre ele, é o Bacelar. O candidato Bacelar, Rodrigo Bacelar, ele não é bolsonarista raiz. Eu fui nas redes sociais dele e tudo mais. Esse candidato, ele não tem foto com o Bolsonaro. Ele é do PL do Bolsonaro, mas ele não tem foto com o Bolsonaro. Ele não ficou fazendo campanha para o Bolsonaro. Ele foi um dos primeiros deputados a repudiar os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Esse deputado, ele não tá no PL, mas ele é centrão, não é bolsonarista raiz. Isso desagradou a base bolsonarista. Isso desagradou muita gente, porque ele não é um deputado, ele é tido como uma pessoa que é intransigente, ele não conversa com todo mundo, e para ser presidente da Assembleia é um cargo muito importante ali. Ok, o bolsonarismo se voltou contra o Cláudio Castro e contra o candidato dele, que é o Bacelar, e lançou um outro candidato. Aí começou uma articulação, que eu vou te falar. Olha, eu comecei a ler várias matérias em veículos diferentes sobre o assunto, que uma pode dar uma versão, outra, e comecei a apurar. Eu fui ficando embasbacado com a articulação. A articulação, vou ver o seguinte, os bolsonaristas indicaram um candidato contra o candidato do governador Cláudio Castro, abrindo um flanco de guerra contra o Cláudio Castro. Péssima coisa para o Bolsonaro fazer, péssima. Tá, eles indicaram um outro candidato, Jair Bittencourt, inclusive tem Jair ali de Bolsonaro. Ele tinha o apoio da parte bolsonarista do PL, ele também é do PL, então tinham 2 candidatos do mesmo partido, e eram os 2 únicos candidatos. Um apoiado pelo Cláudio Castro, o outro pela ala bolsonarista. Aí o que acontece? A ala bolsonarista queria apoio da esquerda ao candidato que eles queriam, que também, esse Jair Bittencourt, também é um deputado que não é bolsonarista raiz. Não tem nada do Bolsonaro em nenhuma rede social dele, não tem. Também foi um dos primeiros, no dia 8 à noite ele já estava condenando o terrorismo dos bolsonaristas. Eu não consegui achar uma foto dele com coisas do Bolsonaro. E ele é do PL do Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Um deputado estadual do PL do Rio de Janeiro, do partido do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, que não esteja fazendo muita campanha para o Bolsonaro, porque ele realmente não é bolsominion raiz, ele é centrão. Tá. Esse candidato também tinha contatos com a esquerda. Aí começou uma articulação para que a esquerda também o apoiasse contra o candidato do Cláudio Castro. A articulação envolveu o PT, aí você pode estar falando, Thiago, houve vezes em que o PT e os bolsonaristas votaram juntos, principalmente quando era contra o Sérgio Moro. Votavam muito contra o Sérgio Moro juntos na Câmara dos Deputados, por exemplo, aí em nível nacional. Então, acontecer isso no Rio de Janeiro, poderia. Só que tem uma coisa, a aliança ia contar também com o PSOL. Eu falo, caraca, até o PSOL. Para o PSOL entrar do lado, porque eles realmente não querem o candidato do Cláudio Castro. O que aconteceu? Começou a ser feita essa articulação. E o candidato de oposição, com o apoio dos bolsonaristas e de toda a esquerda, juntos, e do centrão, começou nos bastidores, a parecer que ele ia ter mais votos que o candidato do Cláudio Castro. O que acontece é o seguinte, no último momento a articulação foi desfeita. E os bolsonaristas ficaram isolados. E aí o candidato do Cláudio Castro foi candidato único, olha isso, e ganhou, sendo uma mega derrota para o Bolsonaro. Aí o que se fala dos bastidores? Também saíram matérias em diferentes veículos de mídia. Essa indicação aí do Bolsonaro para colocar um candidato que ia derrotar o candidato do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, irritou demais o governador. É como, imagina se o Lula, ele tem ali o apoio do PSB, do Alckmin. Imagina se o PT tivesse um candidato do PT
a presidência da Câmara dos Deputados, que hoje é o Arthur Lira. Imagina se o partido do Alckmin indicasse alguém também do PT para concorrer contra outro candidato e esse fazendo oposição ao Lula. Peraí, como é que pode? Ia dar um problemão. É isso, só que em nível estadual do Rio de Janeiro, que é o estado do Bolsonaro. Lembre-se disso. O que aconteceu? O candidato do Cláudio Castro ganhou, o bolsonarismo ficou isolado e o Cláudio Castro ficou uma fera com o Bolsonaro. Uma fera com o Bolsonaro. O Cláudio Castro agora está em tratativas para sair do PL. Ele vai sair do partido dele, do PL, e deve ir para o PSD. PSD é um partido da base de apoio ao Lula. Ou seja, o Cláudio Castro deixa de ser um bolsonarista e vai para um partido que está na base do Lula. Aí tem uma coisa. O que irritou o Bolsonaro quanto ao Cláudio Castro, que fez com que a base bolsonarista se revoltasse com ele, foi o seguinte. O Cláudio Castro aceitou a Polícia Federal entrar no caso Marielle. Isso irritou demais o Bolsonaro. E o Cláudio Castro, ele tem muito contato com o Siciliano, que é do PT, que foi candidato ao Senado. E ele articula sempre com o Siciliano. E o Bolsonaro fala, pô, esse cara tá do meu lado, mas só porque ele quer os votos dos meus seguidores, dos meus apoiadores. Ele não é bolsonarista. Porque mudou o presidente, ele já tá pendendo para outro lado. O Bolsonaro tentou fazer aquilo para enquadrar o Cláudio Castro. Inclusive, o movimento teve a autorização do Valdemar da Costa Neto. Ele, presencialmente, ele foi lá para tentar ajeitar a outra candidatura. E olha que eram 2 candidatos do partido dele. Mas isso tudo para enfraquecer o Cláudio Castro, para que ele ficasse enquadrado pelo bolsonarismo. O Cláudio Castro conseguiu, exatamente nessa articulação, ele conseguiu se livrar das garras do bolsonarismo. Mas ele ficou assim, peraí. Imagina aí, vamos lembrar, leis da natureza. Imagina que o leão tenta pegar a presa até leva uma mordida assim de rastão, mas consegue se safar. Fica assim, peraí, eu que não vou ficar dando mole aqui. O leão vem e me pega. Então é isso, o bolsonarismo tentou pegar o Cláudio Castro e enquadrá-lo, porque ia ter um presidente da Assembleia Legislativa que ia concorrer contra o candidato dele. E se fosse eleito, ia ter problema para o Cláudio Castro aprovar qualquer coisa lá, para ele governar no Rio de Janeiro, teria um problemão. Ele ia ficar à mercê do Bolsonaro e do Valdemar. Só que ele não perdeu, ele ganhou. E agora ele vai para a base de apoio do Lula. O Cláudio Castro deu a última chance para o Bolsonaro. Ele deu uma declaração. Ele não falou assim, passando pano para os terroristas, mas praticamente isso, falando, o que ficou no passado a gente tem que agora pensar no futuro. Ele não falou não investiguem, nem nada do tipo, mas aquele discurso que você vê, peraí, esse cara tá tentando agradar o Bolsonaro. Tá. Por quê? Ele quer ver a reação do Bolsonaro nos próximos dias. Dependendo da reação, eu vou falar, a chance do Bolsonaro reagir bem é 0. O Bolsonaro não reage a nada, ele não fala nada sobre o assunto lá dos atos terroristas. O Cláudio Castro vai selar sua ida para o PSD. Ele selando sua ida para o PSD tem uma coisa, ele sabe o seguinte, se ele quiser ter voto do pessoal da direita em 2026, ele tem que enterrar o Bolsonaro bem enterrado. É o mesmo caso do Witzel, e eu lembro como se fosse ontem eu fazendo um vídeo aqui, o governador do Rio de Janeiro era o Wilson Witzel, o presidente da República era o Bolsonaro, e o Witzel tinha acabado de romper com o Bolsonaro. Eu falei, se o Wilson Witzel quiser ser presidente em 2022, como ele disse que quer ser, isso eu falei no começo de 2020, o Wilson Witzel tem que acabar com o Bolsonaro. Ele sabe que ele tem 2 caminhos para acabar com o Bolsonaro. O primeiro é o caso das rachadinhas. O segundo é o caso Marielle Franco. E foram naqueles meses, depois que eu falei disso, que tivemos mais revelações sobre o caso das rachadinhas. Começou a andar muito rápido, porque o Witzel rompeu com o Bolsonaro, o Ministério Público estava aparelhado com o Bolsonaro, ele mexeu os pauzinhos lá, porque é ele quem escolhe o governador, quem escolhe o Procurador-Geral de Justiça, ele mexeu os pauzinhos, começou a andar rapidamente a investigação contra o Flávio. O que culminou naquilo? Culminou na prisão do Queiroz. Vamos lembrar disso, na prisão do Queiroz. E aí o Bolsonaro, pela primeira vez, ele teve que articular com o Poder Judiciário, que ele conseguiu um amigo no STJ que afastou o Witzel. Porque se o Witzel não fosse afastado, ia continuar a investigação. E naquele mesmo ano foi quando a gente teve várias revelações do caso Marielle. Inclusive a revelação, porque o Ministério Público começou a ir pra cima, de que o assassino da Marielle, ao entrar no condomínio do Bolsonaro, ele falou que ia pra casa 58. A casa 58 era a casa do Jair Bolsonaro, ou seja, o assassino da Marielle, no dia em que ele a matou, horas antes do assassinato, ele foi pra casa do Bolsonaro. Quem diz isso não sou eu, tem a prova no livro ali do condomínio. Quando o Witzel é afastado, o que aconteceu? Aconteceram 2 coisas que você deve se lembrar. O que aconteceu? Respondo. Primeiro, o caso Marielle paralisou. Depois daquilo a gente não teve nenhuma novidade assim da investigação fazendo efetivamente alguma coisa. As novidades que tivemos aí nas últimas semanas,
não tem a ver com que a investigação estava se mexendo muito, não. Um documento que estava esperando do Google fazia quase 2 anos chegou. E os procuradores todos se demitiram, todos os promotores se demitiram 2 dias depois. Coincidência ou não, no caso parece que foi coincidência mesmo. Envolve exatamente o aparelhamento do Ministério Público do Rio de Janeiro pelo Cláudio Castro. Ele colocou um procurador-geral de Justiça, que é o mesmo que ele indicou 2 anos atrás, que é muito amigo dele, é muito assim com ele. Se ele fala para o procurador-geral de Justiça, pare o caso Marielle, eu não posso dizer porque não estava lá, seria uma acusação leviana para fazer. Não posso dizer que ele falou, mas coincidência ou não, parou o caso Marielle e parou o caso das rachadinhas. Ó, peça aí sua inscrição no canal, veremos aí o que vai acontecer. Falou!